Amigos, amigas, a paz do Senhor Jesus sempre com cada um de vocês. Na alegria de estarmos juntos neste mês de setembro, mês da Bíblia, partilhando a palavra, renovando o nosso coração para sermos de fato verdadeiros discípulos e discípulas de nosso Mestre, nós queremos também partilhar esta palavra. E esta palavra que entra no nosso coração faz morada e muda o nosso ritmo de viver. Por isso hoje é o apóstolo e evangelista São Lucas, que no capítulo 6, de 43 a 45, ele vai nos dizer: todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai atenção. As palavras que eu vou dizer, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre este assunto. Palavra de salvação. Meus amigos, os discípulos não compreenderam, não queriam compreender e também não fazem perguntas. Aqui existe no fundo do coração desses homens, primeiro, um medo de poder entender o mistério, e medo da realidade, o que poderia e que estava realmente acontecendo. Diante de Jesus e de todas as coisas que Jesus estava fazendo, os seus ensinamentos, dos milagres, pensar em morte, pensar em destruição, pensar em fim de caminhada, realmente não dava para compreender. Não era só fugir da realidade. Os discípulos estavam tão embriagados pela palavra do Mestre, pelos seus feitos, que era impossível entrar na cabeça deles que tudo isso faria parte do mistério salvador, do plano de Deus. E só vão compreender tudo isso 3 dias depois, na ressurreição. Meus amigos, o nosso caminho neste chão da terra é um caminho também cheio de mistérios. Muitas situações nós não compreendemos, não queremos compreender e muito menos perguntamos. O medo da realidade nos faz ficar em silêncio. Porém, a realidade continua, a vida continua e as coisas acontecem. Por isso, eu penso que a experiência dos discípulos deve ser também a nossa experiência de buscar, continuar caminhando. Os discípulos não desanimaram ali, não fugiram do Mestre, mas permaneceram com ele, mesmo não compreendendo, mesmo não entendendo o que estava a acontecer, mesmo que o coração estivesse cheio de medo da realidade. Não é para parar, o caminho continua. Nos lançando no seguimento de Jesus, tudo acontece de acordo com o plano de Deus. Por isso, longe de nós o medo, longe de nós a nossa capacidade de compreender os mistérios de Deus na nossa vida. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos fortaleça neste caminho para jamais desanimar, mas mesmo na escuridão, mesmo não entendendo, continuar o caminho até o fim. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.